Convidando aqui o doutor. Prontinho. O nosso convidado hoje é o doutor Herbert Correia, né? Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Luana? Tudo bem. Então, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, tudo bem, doutor? Tudo E bem, estou aqui à aí, disposição. ótimo. Poderia falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, o porquê da odontologia veterinária? É bom que a gente Claro, conhece um claro. pouco. Bom, meu nome é Herbert Corrêa, eu sou médico veterinário, formado na Unesp Botucatu, formei em 94. A partir dali eu fiz estágio lá na USP, nessa área de odontologia, e daí nasceu a ideia de especialização na área de odontologia veterinária. É claro que naquela época não existia especialização, né? Como nós temos hoje, né? Hoje você se É verdade. forma e praticamente é obrigatório uma especialização, né? Naquela época não tinha. Então, mesmo assim, a gente fez alguns estágios, inclusive no exterior, e a gente, em 94, eu e a minha sócia, né, Michele Venturini, também médica veterinária e dentista, nós abrimos o Odontovet, que foi o primeiro centro odontológico veterinário, né? A primeira clínica especializada em odontologia da América Latina. E a gente também depois ficou sabendo, alguns meses depois, que foi a segunda no mundo, porque a gente abriu em agosto de 94 e em abril de 94, em Fairfax, Virgínia, Estados Unidos, eles abriram a primeira clínica especializada no mundo. Então, não quer dizer que não tinham veterinários fazendo a especialidade ao redor do mundo. Sim, existiam já vários, mas assim, uma clínica especializada, né, o Odontovet foi a segunda no mundo, a primeira na América Latina. E então o Odontovet é uma clínica que só atende pacientes odontológicos, tanto pacientes encaminhados por outros colegas, mas também pacientes que hoje está se tornando cada vez mais comum aos tutores procurarem eles mesmos escolherem seus médicos veterinários. Né? Então é o que acontece na medicina humana. Né? Você tem um problema de garganta, você não vai num clínico geral, você vai no otorrino. Né? As mulheres têm um problema ginecológico, até uma consulta de rotina ginecológica, ela não vai no clínico geral para ele encaminhar para um gineco, né? Ela escolhe um gineco de sua preferência e vai num gineco, né? Então é assim que funciona o Odontovet. Nós temos então 25 anos, nossa equipe tem 6 médicos veterinários especializados em odontologia e mais 3 anestesistas também que fazem, né, a parte de anestesiologia para nós. Né? E dentre as Bacana. várias espécies que a gente atende cães, gatos, que são os principais pets, mas a gente também tem coelhos, roedores como... Coelhos são lagomorfos, né? Mas daí a gente atende também roedores como chinchilas, porquinhos da Índia, outros pequenos roedores como hamster, esquilos da Mongólia, né? Ferrets, e primatas também, como saguis, bugios, né? Pequenos primatas que conseguem vir numa clínica veterinária, né? Um atendimento bem amplo e 26 anos, né? De estrada Agora aí a da, gente da vai clínica. completar 26 anos, que nós abrimos em agosto, finalzinho de agosto de 94. Então, agora em agosto a gente completa 26 anos. Então, por enquanto, ainda 25. Nossa, bastante tempo, doutor. Parabéns por todo esse trabalho, né? E A são, iniciativa é muito nesse, bacana. é interessante, assim, falar um pouquinho dessa história da odontologia, porque em 94 não havia praticamente essa especialidade no Brasil. Sim, Pouco se fazia, né? Talvez uma ou outra extração, alguma coisa assim, fraturas, mas pouco se nada muito falava em específico, fazer, por né? exemplo, uma limpeza de dentes em animais, né? Ou fazer isso de rotina e principalmente o conceito preventivo, que é o que a gente vai conversar bastante hoje, né? A ideia é Sim.
fazer prevenção em odontologia. Então, a odontologia ela passou a ser realizada, né, a partir de então, de uma forma mais especializada, de uma forma mais séria, de conscientização tanto de tutores, mas principalmente da classe veterinária, né? 25 anos depois, se você hoje vai numa faculdade de medicina veterinária, são poucas aquelas faculdades que têm uma disciplina, sequer optativa, de odontologia veterinária. Então, infelizmente, nós veterinários saímos, até certo ponto, despreparados para o diagnóstico simples periodontal de doenças comuns aos animais. E a doença periodontal, ela atinge cerca de 85% de cães e gatos adultos. Ou seja, se você pegar, né, numa clínica veterinária que tem um movimento aí de 10 animais num dia, pelo menos 7, 8, 9 talvez tenham algum grau de doença periodontal. E se você for avaliar o quanto foi feito de odonto daqueles pacientes, talvez tenha feito um, se é que fez. É Isso verdade. revela uma carência de diagnóstico. Por quê? Isso só aponta justamente para a nossa formação, que como médicos veterinários, nós não estamos preparados ainda para o atendimento. Não é que nós não podemos, nós temos o direito, isso é garantido por lei, né? Nós somos os profissionais que devem fazer odontologia, mas ainda há uma carência de informação até mesmo no meio veterinário, né? Esses dias eu acompanhando uma live inclusive de um diretor da Associação Brasileira de Odontologia, ele falava várias vezes abertamente assim, porque a doença causada pelo tártaro, a doença que o tártaro causa, né, se referindo à doença periodontal. Então, veja, a gente vai falar isso daqui depois de um pouquinho, mas o tártaro não causa doença. O tártaro é um sinal presente frequentemente na doença periodontal, mas ele não causa doença, né? Não é a causa de doença. Então, você vê como a desinformação ainda na área odontológica, ela é uma realidade na nossa profissão, né? Então, é importante, eu agradeço o convite de vocês, da Lavizu, para Eu que essa agradeço. live, porque eu acredito que ela contribua não só para a informação do público, que também é carente, né? Sim. O país, o Brasil, infelizmente, ainda é um país subdesenvolvido, né? Tem muitas carências, muitas deficiências ainda, e as pessoas, infelizmente, não cuidam nem dos próprios dentes delas. Indignado, Então, né, assim, quando doutor? você fala de cuidar da boca, né? Cuidar da saúde oral dos pets, isso não talvez por uma realidade próxima a nós aqui, com o estado de São Paulo, talvez, mas assim, você não precisa ir muito longe, você sai 100 quilômetros da capital, vai numa cidade bem do interior, não tem ninguém fazendo odontologia, não tem ninguém falando sobre isso, então o Brasil é um país muito amplo, é um país que carece, né, de informações, né? Então, eu acredito que, né, lives como essa, né, que vocês estão proporcionando, elas propiciam a chegada de informação ao público, mas também ao público veterinário, que carece de desmistificações, de coisas arraigadas, né? Como fazer uma boa limpeza de tártaro, né? Um tratamento periodontal, né? Não é só passar um ultrassom. Isso e muitas outras coisas a gente vai ter a oportunidade de ir conversando durante essa live, né? Isso aí, doutor. E a gente agradece esse convite de vocês aí, está à disposição, né, para as Estamos perguntas, né? muito, estamos honrados por aceitação desse convite, doutor. Então, vamos iniciar os Vamos assuntos, lá, que a gente tem vamos bastante lá. coisa hoje. Doutor, para iniciar, vamos começar por um lado que a gente precisa destrinchar isso, né? Quais são os sinais que servem como precaução, assim, como cuidado, que deve se preocupar com a saúde dos animais, os primeiros sinais que aparecem? Desculpa, eu vou até aumentar meu volume aqui, que Tudo ficou bem. um pouquinho baixo a pergunta. Repete para mim, por favor. Quais são os sinais que servem como alerta para a gente se preocupar com a saúde animal, da higiene, né? Legal. Existem muitos sinais, mas como a gente estava falando, Luana, esses sinais, eles muitas vezes passam despercebidos, porque as pessoas
e até os próprios médicos veterinários muitas vezes não estão acostumados a fazer um exame, uma inspeção da cavidade oral. Então, Sim. você que está nos assistindo, eu pergunto a você, qual foi a última vez que você abriu a boca do seu pet, do seu gato, do seu cão, e inspecionou, né, verificou a gengiva, o céu da boca, a língua, né, os dentes, será que o dente tem alguma mobilidade, alguma coisa? Eu acredito que poucas pessoas façam isso. Então, assim, embora existam vários sinais, muitas vezes eles passam despercebidos. Mas existe um sinal que é um sinal clássico da principal doença oral, que é a doença da gengiva ou a doença periodontal, caracterizada, né, por formação de inflamação da gengiva, por formação de tártaro sobre os dentes e até a perda dos dentes, é a principal causa de perda dos dentes. Existe um sinal clássico dessa doença e de outros problemas orais também, que é o famoso bafo ou mau hálito. Esse, Sim. aliás, assim, na nossa consulta, né, nós temos um primeiro tese, né, a entrevista ali com o tutor para saber o que está acontecendo com o paciente. A gente tem lá a primeira pergunta assim, queixa principal. Então, qual é o problema que está fazendo aquela pessoa trazer o seu pet até nós? E a maior parte das queixas, elas estão relacionadas a mau hálito. E é interessante que nós estamos em época de quarentena e as pessoas estão mais próximas, provavelmente, dos seus pets. Né? Antes elas saíam de manhã, voltavam à noite, às vezes muitos ainda trazem trabalho para casa, filhos, academia, supermercado, aquela rotina insana que nós vivemos. E hoje as pessoas estão em casa, com maior contato, com um contato mais próximo com os seus pets. E eu acredito que elas estão sentindo mais isso. Puxa, meu pet, ele chega perto de mim, ele está com um bafo, eu percebo esse mau hálito. Então, o mau hálito, entenda, o mau hálito é um alarme mostrando que o seu pet tem algum problema na boca. Qual o problema? Eu não sei exatamente. O mau hálito, ele, na maior parte dos casos, ele está relacionado à doença da gengiva, doença periodontal. Problema com tártaro, né, inflamação da gengiva, mas acredite, mau hálito é sinal de problema. Outros sinais existem, por exemplo, a própria inflamação na gengiva, sangramento, presença de tártaro nos dentes. Os dentes têm que ser branquinhos. Então, se o dente está com uma crosta amarronzada, amarelada, às vezes até enegrecida, em alguns casos alaranjada, isso denota presença de tártaro. Isso já é um sinal de problema. Né? O dente está com mobilidade, ou não, eu achei um dente no chão. Isso também pode ser um problema. Sangramentos, aumentos de volume. Né? Eu olho, eu vejo que está crescendo alguma coisa na gengiva, alguma coisa na língua, alguma coisa no céu da boca. Também sinais de problemas. Um dente fraturado. Né? Todos esses são sinais de problemas odontológicos. Mas o clássico, né, e o principal sinal é o mau hálito. Bacana, doutor. E quais são os problemas dentários mais comuns dos Vamos cães e lá. gatos? Como a gente comentou, a doença periodontal. Sem sombra de dúvida, ela é a principal doença de cães e gatos. Eu não. Às vezes, assim, as pessoas falam, poxa, qual a doença que mais acomete? Ah, gastroenterite. Ou problemas dermatológicos, problemas de pele. Ah, problemas de alergia. Se você somar todas essas doenças, eles não conseguem alcançar o índice de acometimento que a doença periodontal comete os animais. Ou seja, de cada 10 ou de cada 10 cães ou gatos, 8 vão ter doença periodontal, algum grau da doença periodontal. Então, assim, de cada 10 pessoas que estão nos ouvindo aqui, pelo menos, se elas tiverem um pet, um cãozinho ou gatinho, 8 desses pets vão ter algum problema periodontal. Essa é a principal. Depois, que outras doenças nós temos em cães e gatos? Fraturas dentais são muito comuns. Em gatos, por brigas, por hábitos de sair de casa, então brigam, sofrem pequenos acidentes ou grandes acidentes. Cães brincando, e principalmente cães que roem osso ou objetos duros, isso leva à fratura dental. Mas aí vem aquela coisa, puxa, mas não é bom o osso para limpar os dentes? Ele pode ajudar sim.
Porém, o osso é muito duro e o cão ficando mastigando aquilo dali, ele vai estressando o esmalte do dente e pode fraturar o dente numa vez, ou às vezes ele vai estressando esse esmalte e depois, ocorrendo microfraturas até que o dente se fratura numa situação corriqueira e boba, né? Depois nós temos, nos gatos particularmente, reabsorções dentárias, são doenças que o próprio organismo começa a destruir o dente. Nós temos tumores orais, é muito comum hoje tumores orais, aliás, a cavidade oral é o quarto local de ocorrência de tumor no organismo. Então, assim, tem muito tumor oral, né? Problemas de palato, né? Defeitos de palato, cárie, é comum falar da cárie, ela é pouco comum em cães e gatos, mas existem, principalmente em cães, e outras doenças assim que a gente encontra, mas essas são as principais, né? Então, doença periodontal, fratura dentária, tumores, reabsorções dentárias, traumas, né, decorrentes que levam à fratura de mandíbula, fratura dentárias e outros problemas também podem acontecer. Ah, legal, doutor. Então, por que é tão importante fazer essa escovação e qual a frequência que o senhor indica? Então, muito bem. A escovação, ela previne problemas relacionados à placa bacteriana. Então, assim, você que está nos ouvindo, com certeza já ouviu falar da placa bacteriana. Ela é a grande vilã das doenças odontológicas. Por exemplo, quando você fala em cárie em pessoas, por que as pessoas têm cárie? Até elas têm uma concepção errada, né? A gente foi criado ouvindo, você não come doce porque doce dá cárie. É Né? verdade. Quem já não ouviu isso? Na verdade, isso é uma meia-verdade, porque não é o doce que dá cárie. Na verdade, o doce ele é um prato cheio para as bactérias específicas que causam a cárie. Então, a bactéria vai fermentar o açúcar, né, do doce e essa fermentação vai produzir ácido que vai corroer o dente. Então, se você escovar bem os dentes, você vai remover a causa, que são as bactérias, a placa bacteriana, e não vai ter a cárie. É a mesma coisa em relação à doença periodontal. A doença periodontal ela não é causada pelo tártaro. O tártaro nada mais é que a placa bacteriana calcificada pelos sais minerais da saliva. Então, quem causa a doença periodontal? Quem leva a inflamação da gengiva? É a placa bacteriana. Se você não tivesse placa bacteriana, você não teria doença periodontal. Então, aí vem a questão da escovação diária. Como prevenir a doença, né? A gente hoje procura trabalhar com prevenção. Então, a prevenção, inclusive, é a forma mais barata. Os tratamentos odontológicos, eles custam, né? E se você não quer, então, gastar dinheiro tratando, você pode, de uma maneira muito simples, escovar os dentes do seu pet. Se você fizer uma escovação diária, né? Daí respondendo a tua pergunta, né? A escovação ela deve ser diária. As pesquisas mostram que a escovação, a partir de 3 vezes por semana, ela é capaz de manter a saúde oral, sendo melhor se for realizada diariamente, até porque você cria uma rotina de escovação. Eu costumo até fazer uma comparação com a academia. Tem gente que adora academia e não vive sem academia, mas a maior parte das pessoas, aquele negócio, resolução de 1º de ano, eu vou começar a fazer exercício, vou começar a correr, vou começar na academia, e daí se ela começa indo 2 vezes por semana, provavelmente no final daquele primeiro mês, ela vai estar indo 1 vez por semana e talvez já vai ter até parado. Pagou, às vezes, um plano de 6 meses e não vai utilizar o plano porque parou. É verdade. É a mesma coisa em relação à escovação diária. Se ela for uma rotina, né, na vida do seu pet, veja só, você aquele final de semana você foi viajar, beleza, escovou o dente. Mas você voltou da viagem, escovação. Né? Hoje eu cheguei muito tarde em casa, tive uma reunião, tive uma festa de aniversário, tive alguma coisa, hoje eu não escovei. Ou tive que sair mais cedo para o trabalho, hoje eu não escovei, mas amanhã eu estou escovando. Então, você vai, na média, escovar pelo menos dia sim, dia não. Ou seja, a cada 48 horas. Esse dado, né, 48 horas, ele é importante porque a placa bacteriana ela precisa se acumular
precisa grudar na superfície dentária e depois ela precisa se organizar. Essa organização depende de várias bactérias, várias colônias de bactérias, sendo uma favorece a adesão, né, o grudar da bactéria na superfície dentária. Então, a partir do momento que ela se organiza, ela está apta a causar doença. Então, isso ocorre de 24 a 48 horas. Então, o que isso significa na prática? Se você estivesse escovando os dentes a cada 24, a cada dia, ou a cada dia sim, dia não, a cada 48 horas, você estaria sempre desorganizando a placa. E ela nunca estaria disponível para causar doença. Ah, muito bom. Então, quais são os cuidados que o senhor recomendaria na hora de escovar? Porque tem muita gente que pode estar nos assistindo que pode estar escovando de forma errada, né? Então, também, não sei se existe as escovas apropriadas, o creme dental apropriado, o que aconteceria com o caso de a utilização, né, de uma escova que não seja apropriada? Quais são os danos que a gente Vamos pode lá. causar? De um modo geral, vamos começar pelas escovas. Depois eu vou Sim. falar de técnicas, tudo, mas assim, vamos começar pelas escovas. A tendência no mercado veterinário é você ter escovas de cerdas duras. Porque, fala assim, o cão, muitas vezes, o gato, ele, enquanto você está escovando, ele mastiga, às vezes, a escova. E se você tiver uma escova de cerdas leves, cerdas bem macias, a escova estraga muito rápido. Isso é uma verdade. Porém, o que acontece? Quando você pega uma escova dura, o cachorro, o gatinho, ele não está acostumado a escovar os dentes. A gengiva é uma gengiva muito sensível à manipulação, porque ela não está acostumada a esse tipo de rotina de escovação. Então, você vai com uma escova dura, aquilo cria um reforço negativo da escovação. Ou seja, o pet ele vai reagir negativamente e vai tolerar menos a escovação. Então, a nossa recomendação é que sejam utilizadas escovas macias. Então, pegue uma escova humana, uma escova de criança. A maior parte dos pets são pequenos, então pegue uma escova de bebê. Eu gosto muito, né? Não estou falando que tem que ser essa escova. E também não estou fazendo propaganda dessa marca, né? Mas assim, é uma referência. Eu gosto muito daquela escova Cocoricó, meu primeiro dentinho. Ela é bem Nossa, pequenininha e muito macia. Então, assim, para a maior parte de pets aí que tenham entre até 10 quilos, é uma escova ótima. Né? Depois, outros pets um pouco maiores usam uma escova de criança, não precisa ser com a cabecinha tão pequena. Então, primeira coisa, escova macia. O uso de produtos, né, especificamente da pasta dentária na isso. escovação. Veja, o ato de escovar, ele vem principalmente do atrito da escova, da cerda da escova com a superfície dentária. Então, você poderia escovar simplesmente com água. Umedece a escova e escovar. Aí já estaria sendo feito um excelente trabalho. Não é a pasta, e aí desmistificando isso, não é a pasta A, B ou C que vai trazer um resultado mirabolante, espetacular. Você pode conseguir um bom resultado escovando com água. Onde entra a pasta? A pasta ela tem tensoativos, ela tem abrasivos que potencializam a escovação. Então não adianta você pegar a pasta com o dedo e passar na boca, que aquilo dali não é escovação. Tá entendendo? Então veja Sim, só, é preferível escovar sem a pasta, com mas água, né? escovar, Interessante. esfregar. É o Agora, mecanismo, né, que vai é um trazer o mecanismo de resultado. escovação. Agora, eu tenho a possibilidade de ter uma pasta? Ótimo, perfeito. Então você vai escolher uma pasta veterinária, uma pasta para animais. Nunca use uma pasta humana, isso é importante também. Tá? Agora, você começou perguntando que Não, eu, eu eu perguntei comecei se... do fim. Não, eu A perguntei se técnica, isso, a existia... técnica. Isso, a Veja só, forma, né? eu acho que assim, num primeiro momento, eu não falo muito de técnica. Existem várias técnicas de escovação. 45 graus contra a gengiva, movimentos de vai e vem, movimentos circulares, ou movimentos de vai e vem curtos e um de abaixar em direção né, ao meio da boca. Existem várias técnicas. Eu acho assim, o tutor
que vai começar uma escovação agora, ele não precisa se preocupar com técnica, ele deve se preocupar em escovar, do jeito que ele conseguir. Eu acho que a técnica ela se torna importante a partir do momento que você tem um domínio completo do seu pet. Ah, eu consigo, né, dominá-lo bem, eu consigo escovar dente a dente. Aí sim você pode se preocupar com técnica. A mais descrita é aquela que você pega a escova, né, com a escova inclinada a 45 graus para a gengiva e faz um movimento de vai e volta em um ou dois dentes e um movimento de saída do dente. Essa é a técnica mais indicada pelo Colégio Americano de Odontologia Veterinária. Inclusive a Heloísa Marins, queria mandar um beijo para ela, uma amiga lá de Botucatu, que nós nos conhecemos lá quando eu fazia faculdade, uma amizade que persiste todos esses anos. Mandar um beijo para você. E ela pergunta assim, qual a frequência ideal? Então, diária. A frequência ideal é a diária. Até 3 vezes por semana, essa frequência ainda consegue manter a saúde oral. E é muito comum hoje, pegando esse gancho da Heloísa, as pessoas falam assim, a gente pergunta, seu pet escova os dentes? Você escova os dentes do seu pet? Ela fala assim, eu escovo. Na verdade, eu toda semana, quando vai tomar banho no pet shop, eu escovo. Então, veja, isso não funciona. Não quer dizer que não serve para nada. Veja só, não tem erro nenhum. Ótimo, se escova lá uma vez por semana, pode continuar escovando. Mas veja, se você confiar nisso para para manter a saúde oral, para garantir a saúde oral do seu pet, isso não vai acontecer. Então, a escovação, para manter a saúde oral, ela tem que ser pelo menos 3 vezes por semana. O ideal, diariamente. E uma coisa importante quando a gente fala de escovação, ainda pegando essa pergunta, é a questão de condicionamento. Muitas pessoas tentam escovar os dentes, já tentaram escovar os dentes, mas é comum você falar assim, olha, eu não consigo, ele não deixa. Na verdade, assim, com raras exceções, eu acho que um cão ou gato não deixariam escovar os dentes. Daí você está falando assim, doutor, mas você não conhece o meu gato, não conhece o cachorro. É verdade, eu não conheço. Mas eu acredito assim que os cães e gatos podem ser condicionados à escovação. Então é preciso de um trabalho de condicionamento. Peguem dicas na internet, existem vários profissionais comportamentalistas, né, que trabalham com comportamento animal e eles dão várias dicas sobre condicionamento de animais. Então você pode colocar o seu animal em cima de uma mesa, de uma máquina de lavar roupa, e todo dia começar a massagear o focinho dele, né? Isso desde filhote. E vai recompensando positivamente, vai dando... eu dou um bifinho, eu saio para passear depois que eu faço isso. Isso vai tornando uma rotina. E depois eu começo a massagear, daí sim é legal a pastinha. Porque a pasta, normalmente, ela tem sabor. E se o pet gostar do sabor, o que vai acontecer? Ele vai tolerar a escovação, ele vai gostar da escovação. Então, você vai fazendo isso aos pouquinhos, e algumas pessoas falam, mas eu ponho e ele tira. Então, aí é o momento que você não pode tirar. Se você está mexendo na face do seu pet e ele tira o rosto, a tendência nossa é tirar a mão. Ou seja, quem está no comando? Ele sabe, na cabeça dele está pensando o quê? Toda vez que eu me esquivo, a pessoa tira a mão. Então, toda vez que você vai pôr a mão, ele vai tirar o rosto. Então, o que você faz? Você está ali massageando, ele tira, você pode até aliviar um pouco, mexe no ouvido, mexe em outra parte, mas você continua com a mão dele, ou seja, você está no controle. Então, você está mostrando quem está no controle. E isso acontece no consultório. A gente consegue examinar a maior parte dos pets que vão até nós, com exceção de aqueles que são muito agressivos, né? Que precisaria de um trabalho de comportamento até para fazer um exame clínico mais apropriado. Mas, assim, a maior parte dos pets a gente consegue examinar. Mas é interessante que no primeiro contato, quando a gente vai levantar a bochecha ali para ver os dentes, a primeira reação do pet é tirar o rosto, tentar se esquivar. Eu faço exatamente isso no consultório. Eu mantenho a mão no pet e massageio, vou descontraindo ali, vou conversando com o tutor, fazendo algumas perguntas, enquanto isso eu estou ali.
e daí, de repente, na próxima vez eu vou, ele já tira um pouquinho menos, e eu continuo, vou para o outro lado, e nisso, em poucos minutos ali, ele já está deixando, a gente já está conseguindo fazer uma boa inspeção da cavidade oral. Então, essas são as dicas que eu dou em relação à escovação. Excelente, doutor. Muito obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tártaro. O que predispõe o tártaro? Como ele se desenvolve? Quais são os riscos para a saúde animal? Cuidados Então, com saúde? como a gente falou, o tártaro, ele é também conhecido como cálculo dental, ele é nada mais que a placa bacteriana calcificada. Então, assim, a gente pouco se importa, não é pouco se importa, mas assim, o foco é sempre placa bacteriana. Agora, para que eu limpo o tártaro? Por que é importante remover o tártaro? Porque ele torna o dente áspero e rugoso e isso facilita juntar mais placa bacteriana. É essa a razão de se limpar tártaro. Agora, o tártaro ele é a calcificação da placa. Então, existem predisposições individuais e normalmente relacionadas a vários fatores, mas um deles é o pH da boca. Quanto maior o pH da saliva, maior a precipitação de sais minerais na placa e maior a formação de tártaro. Então, é comum você que tem 2, 3 pets, você olha a boca de um, eles comem tudo igual, né? Os cuidados são os mesmos e até quem tem filhos, né? Eu tenho 4 filhos e eles têm 4 comportamentos em relação a dentistas diferentes um dos outros. Mas não porque eles comem diferente, porque têm hábitos diferentes, mas porque eles têm predisposições diferentes. Então, os animais também têm predisposições. Alguns formam muito tártaro, outros formam um pouco. Agora, o que a gente não pode é, fazer a inferição do seguinte, a afirmação do seguinte, tem muito tártaro, então a boca está muito ruim. Tem pouco tártaro, a boca não está tão ruim, eu não preciso me preocupar. O mau hálito, ele é mais importante do que a quantidade de tártaro no sentido de você se preocupar ou não. Por quê? Eu vejo isso na prática, no consultório. Existem pacientes, claro que não é a maioria, né, uma minoria, que tem bastante tártaro, porém não desenvolve doença proporcional a essa quantidade de tártaro. O tártaro ele pode causar uma pequena irritação gengival. O tártaro em contato com a gengiva, ali na borda da gengiva, ele causa uma irritação gengival. Mas não mais do que isso. Ele não é o causador da doença periodontal. Agora, o tártaro ele torna a superfície áspera do dente, daí junta mais placa bacteriana e essa placa bacteriana sim vai ser responsável pelo desenvolvimento, pela evolução da doença periodontal, podendo levar até a perda do dente. Então, veja, mandar um beijo aí para Adriana, oftalmologista veterinária lá do Provete, grande nome da oftalmo veterinária que entrou aqui e está nos assistindo. Mandar um beijo para ela também. Então, veja só, a gente se preocupa muito com o tártaro, quando na verdade a preocupação é com a placa bacteriana. O tártaro, ele só pode agravar a doença periodontal por juntar mais placa bacteriana, mas ele não é a causa da doença. Legal, doutor. E tem alguma predisposição à raça? Tem, né? Então, veja só, de novo, relacionado à placa bacteriana. O que Sim. acontece? Algumas raças, vamos pegar um Pug, por exemplo, um Bichon, um Shih Tzu, um Lhasa, que são raças que têm o focinho um pouquinho achatado. As raças que a gente chama de braquicefálicas. Elas são raças mais predispostas à doença periodontal. Por quê? Os dentes são grandes, proporcionalmente os dentes são grandes e eles estão muitas vezes até girados, que a gente chama de girovertidos, ou encavalados, apinhados. E isso acontece em raças pequenas também. Então, as raças pequenas, de um modo geral, raças puras e pequenas, de um modo geral, elas são mais predispostas. E cachorros que têm os dentes tortos, ou seja, os dentes fora de posição, como essas raças que eu citei, braquicefálicas, elas também têm uma predisposição maior. Por quê? Elas vão favorecer a anatomia dentária, os dentes estando mais juntos, vai favorecer o acúmulo de placa bacteriana. Então, de novo, não tem a ver com o tártaro, tem a ver com a placa bacteriana. É claro que a maior parte dos casos eu tenho placa bacteriana e tenho formação de tártaro. Então, normalmente, o paciente que tem tártaro, ele também tem doença periodontal. Legal, doutor. Vou aproveitar esse para fazer um adendo aqui de um produto nosso que a gente tem no Azul, que é muito bom,
que ele é formulado para fornecer essa higiene diária, né? Ele não é terapêutico, então a gente gosta de indicar muito para idosos, né? Para animais que têm diabetes, então. E ele é à base de chá verde, aloe vera e óleo essencial de menta. A gente costuma muito indicar ele no pré-cirúrgico para fazer o amolecimento dessa placa e principalmente na manutenção do pós-cirúrgico, porque é interessante a gente falar que o tártaro tem a recidiva. O tártaro, quando o animal tem a predisposição, tem que ter o cuidado do pós-cirúrgico, que volta a desenvolver o tártaro. Então, esse cuidado é de extrema importância. Tem muitos tutores que vêm, né, fazem a tatarectomia e não têm os devidos cuidados. Então, o tártaro volta e se forma, às vezes, até de forma até pior. Então, Legal, é bom você falar isso, porque realmente as pessoas acham que se elas levarem para um dentista veterinário fizerem a limpeza de tártaro, está tudo resolvido. E não. Como o problema está relacionado à placa bacteriana, a placa bacteriana ela está juntando todo dia, toda hora. Aliás, para você ter uma ideia disso, e outra, desmistificando a relação em relação ao alimento. Algumas pessoas acham que a doença periodontal está relacionada a determinados tipos de alimento. E isso não é verdade. Então, um exemplo que eu dou é o seguinte: você imagine um paciente agora na COVID que infelizmente está internado e entubado lá no hospital. Aquele paciente provavelmente tem um enfermeiro que vai lá e usa alguma forma de antisséptico bucal para ele não desenvolver inflamação na gengiva, cárie, etc. Internado e entubado lá no hospital. Aquele paciente provavelmente tem um enfermeiro que vai lá e usa alguma forma de antisséptico bucal para ele não desenvolver inflamação na gengiva, cárie, etc. Por quê? Independente de ele estar comendo, veja, ele está entubado, ele não está comendo, ele está comendo pela veia. Esse paciente está juntando placa bacteriana. Então, quando você leva o seu pet para a gente fazer um tratamento periodontal, ele vai, saindo dali, ele está com os dentes limpíssimos. Só que ele vai juntar a placa bacteriana de novo. Então, daí entram produtos, né? Eu não sou contrário a nenhum produto, né? Claro que a gente indica alguns produtos com certos critérios, mas eu não sou contrário a nenhum produto, desde que ele seja utilizado no momento certo. E o momento certo é quando? Depois de um tratamento odontológico feito por um especialista. Aí, vale a pena, além da escovação, você sim ter a soma de produtos que eu sei, a escovação nunca vai ser 100%, porque o bichinho não fica paradinho lá de boca aberta esperando você escovar os dentes. Raros são os casos. Então, veja só, você utilizar produtos como o que você citou e dentre muitos outros produtos no pós-tratamento como coadjuvantes da escovação para manutenção da saúde oral, perfeito. Aí eu concordo 100%. Ótimo, doutor. Quais são os cuidados que devemos ter após a pastarectomia? Então, veja só, Diminuir a frequência de escovação? a gente Não? falou da escovação, né? O dentista veterinário, ele vai instituir junto a você, junto perguntas que você fez, que ele fez para você, respostas que você deu, hábitos que você tem, temperamento do cachorro, até quantidade de dentes, porque às vezes você faz um tratamento e infelizmente o pet perdeu vários dentes. Às vezes os dentes lá do fundo. Então você, por exemplo, vai dar um biscoitinho para ele mastigar, não faz sentido, porque o cachorro, o gato, eles mastigam aqui no fundo. Então ele só tem os dentes da frente. Não adianta você dar nada para ele mastigar. Então, o dentista veterinário, ele vai ter que avaliar caso a caso e deverá instituir um programa de prevenção em casa, inclusive com frequência de retornos para reavaliação. Então, tem pacientes que eles vão precisar, talvez, de um retorno a cada 3 meses, a cada 6 meses. Tem pacientes pouco predispostos que, de repente, uma vez por ano já é o suficiente. Então, é difícil você traçar uma estratégia além da escovação, que essa estratégia é para todos os pets, que vai funcionar para todos os pets. O atendimento ele é personalizado. Cada caso vai ser um caso e a gente vai instituir uma estratégia personalizada para cada caso. E o que eu falo, é importante, além dos produtos, além da escovação, mandar um beijo para minha mãe, que entrou aqui ó, e falou um oi aqui. Um beijo, mãe. Então, o que acontece?
você, além dos produtos e da escovação, é importante acompanhar. Não adianta eu falar assim, ó, dar uma sacola de produtos pro tutor e falar assim, olha, usa tudo isso aqui e volta daqui a um ano. Isso pode não funcionar. Então eu gosto, né, lá no Odontovet, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu faço um retorno mais ou menos aí com uma semana, 10 dias, 15 dias no máximo do tratamento. A gente conversa de novo sobre prevenção da doença periodontal, por quê? Numa consulta inicial, o tutor ele estava com a mente muitas vezes bloqueada. Ele queria ouvir o quê? Ah, o que precisa ser feito? Tem risco anestesia? Ah, o que vai acontecer? Ele estava focado naquilo. Ótimo. Passou todo o estresse, agora o pet está bem. E é legal porque a maior parte dos tutores, eles voltam e falam assim, nossa, doutor, o que você fez com o meu pet? Aquele mau hálito acabou. Nossa, e outra, mudou o comportamento dele. Antes ele parecia que estava velhinho, eu achava que ele estava quietinho porque ele era velhinho, porque ele ficava mais quietinho, né? Eu achei que era da idade. Ele rejuvenesceu, ele voltou a pular, ele voltou a brincar, voltou a subir no sofá, coisa que ele não fazia há muito tempo. Então, nessa consulta, né, nesse retorno de 15 dias, né, a gente conversa de uma forma mais descontraída, focando na prevenção. Então, a gente vai repetir alguns conceitos, vai falar da escovação, eu demonstro a escovação. Ali eu já sinto qual vai ser a dificuldade do tutor em relação à escovação, já dou algumas dicas, e daí eu peço, falo assim, olha, então vamos fazer, essa estratégia vai ser a seguinte, vai usar esses produtos aqui. Daí eu gosto de fazer um retorno daqui a um mês, 30 dias depois desse primeiro retorno. E daí o dono vai me falar, o tutor vai me falar assim, poxa, olha, a minha dificuldade é essa. Ah, o ossinho, por exemplo, às vezes você recomenda, tem produtos com selos de aprovação, de entidades internacionais que falam, ó, esse ossinho é ótimo, nós já temos aqui no Brasil. Só que daí o tutor fala para mim, olha, ele não se interessou. Então não adianta nada. Ou ele fala assim, ah, ele destrói esse ossinho em 3 segundos. Também não adianta nada, porque um ossinho, ele só vai funcionar se o pet ficar algum tempo ali mastigando, ou seja, vai ser o atrito para limpar os dentes. Né? Você citou algum o produto que vocês têm. Ah, eu não consigo aplicar. Também não vai funcionar. Então, aí você vai ver qual produto se encaixa melhor na rotina daquele tutor e daquele pet. E daí você vai reforçar alguns conceitos e aí você fala, olha, vamos ver, eu quero vê-lo daqui 3 meses ou daqui 6 meses. Então, daí você tem toda uma estratégia de acompanhamento. Legal, doutor. E como o proprietário pode perceber que o animal está com dor de dente? Tem algum sinal específico? Pois isso não é muito fácil. É uma pergunta bem interessante. Como saber se meu pet tem dor? Não é fácil, principalmente para o público leigo. Não é fácil porque a doença, principalmente a doença periodontal, que a gente está, né, enfocando mais hoje aqui, ela é uma doença crônica. E tudo que é crônico você se acostuma, inclusive com o mau hálito. Muitas vezes as pessoas se acostumam com o bafo do seu cachorro, do seu gato. É verdade. Então, não é fácil, né? A gente fala, doença periodontal é uma doença silenciosa. Mas, enfim, como saber se meu pet está com dor? Normalmente é pelo comportamento. O pet, ele tende a ficar mais quietinho. Ele, por exemplo, ele tinha um hábito, ele adorava um ossinho. Agora ele deixa de se interessar. Ele adorava um bichinho de pelúcia que ele vivia na boca para cima e para baixo. Agora ele evita. Ele comia bem a ração seca, agora ele tem uma certa dificuldade. Eu não ouço ele fazendo clec-clec lá no fundo da boca quando ele pega a ração. Embora a maior parte das rações são muito pequenininhas. E o cachorro às vezes engole inteiro sem mastigar. O gato, principalmente. Às vezes um gato come e ele vomita logo em seguida da alimentação e você vê que a ração está inteira. Então, É os verdade. cachorros, isso mascara muito. Esse que é um dos grandes problemas. Não é que os cães não sentem dor, eles sentem, mas eles sofrem em silêncio, porque a gente não percebe. Então, assim, precisa estar muito atento. O tutor, ele precisa ter, assim, uma intimidade muito grande com o pet e estar, assim, disposto a perceber os sinais. Olha,
tem mudado, né? Por exemplo, ele fraturou um dente, expôs o canal, expôs a polpa, que é a parte viva do dente, né? O que as pessoas conhecem como nervo do dente. É claro que tem dor. Só Muita que dor. muitas vezes as pessoas falam, não tem nada, passa despercebido, porque elas não estão observando o seu pet. Então você tem que parar lá para observar o seu pet comer, às vezes perceber se ele está mastigando só de um lado da boca. Eu percebo que ele só mastiga de um lado, ele vira a cabecinha assim, só mastiga. Ou ele passa a patinha, ele esfrega sempre de um lado. Então são coisas sutis que nos dão dicas de que os pets estão sentindo dor. Por exemplo, uma outra situação que a gente vê bastante isso em consultório, ter mais tártaro de um lado do que de outro. Então aqui eu tenho uma crosta grande de tártaro, está bem inflamado a boca do pet. E aqui eu tenho menos tártaro, ou um tártaro menos espesso. O que quer dizer isso? Que ele está mastigando mais desse lado, então favorece uma auto-higienização desse lado, e esse lado que ele não mastiga, que tem um tártaro mais grosso, mais inflamado desse lado, é porque ele não está mastigando, então não está favorecendo uma auto-higiene. Enfim, são sinais sutis que demonstram que ele tem dor. Claro, em alguns casos, você tem situações que nitidamente o cachorro está com dor. O cachorro, o gato, ele se recusa a comer, ele chega perto da comida, ele tem apetite, ele se interessa pelo alimento, mas ele chega e não consegue comer. Ou ele come um pouco, deixa cair da boca, demora mais para comer. O cachorro que fica babando, sangramento, ficar mais quieto num canto, gatos principalmente, quando eles estão com dor, eles entram debaixo de um armário, debaixo da cama, ficam mais lá, né? São menos sociáveis. Então são vários os sinais, mas você tem que estar muito atento para ver todos esses sinais. Mas eu volto a frisar a questão do mau hálito. Provavelmente, todos esses casos que ele tem dor nos dentes, 99% desses casos vão ter mau hálito. Então, mau hálito é sinal de que você precisa procurar um profissional dentista veterinário. Ótimo, doutor. Qual seria uma complicação do animal engolir a placa do tártaro? Então, essa é uma pergunta bastante importante, porque a gente até agora falou de efeitos que a placa bacteriana, né, causa na boca, ou seja, na gengiva, a inflamação da gengiva, a perda, a retração da gengiva, a perda óssea e até a perda dos dentes. Mas, infelizmente, essa não é a principal, não é só a preocupação que nós, dentistas veterinários, temos. Aliás, um dos motivos de que a odontologia se popularizou, ela não é por estética. As pessoas não levam para deixar os dentes bonitinhos. As pessoas estão preocupadas porque elas estão começando a se conscientizar de que a doença bucal, né, as bactérias da boca, elas também vão para a corrente sanguínea e causam problemas sistêmicos. E não são só as bactérias. Você tem inflamação na boca. E os mediadores inflamatórios são substâncias químicas que causam inflamação. Essas substâncias químicas também caem na corrente sanguínea e elas vão causar inflamação sistêmica. Então, hoje, por exemplo, hoje se fala muito, né, a partir do momento em que se determinou o genoma do ser humano e de algumas espécies, se fala muito em predisposição às doenças. Então, por exemplo, hoje se sabe, eu tenho meu pai e minha mãe são diabéticos. Então eu tenho uma predisposição genética também para ser diabético. Ou minha mãe teve câncer de mama. Então, se você é mulher, fica esperta, você tem uma predisposição genética para ter o câncer de mama. Mas por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, os pesquisadores, né, os especialistas dizem que essa predisposição genética, ela não é o único fator determinante para você ter uma doença. Sim, você tem uma predisposição para ter uma doença. Agora, os teus hábitos de vida, a tua alimentação, se você é sedentário ou não, isso muitas vezes são mais importantes do que a sua predisposição genética. E aonde entra, então, fazendo agora o link com as doenças orais. Se você tem
uma infecção, um foco de infecção na boca, ou seja, o mau hálito mostra que tem bactérias trabalhando na sua boca. E bactéria causa inflamação, bactéria causa infecção. Então, se você tem mau hálito, você tem infecção bucal. Se o seu pet tem mau hálito, ele tem infecção bucal e você precisa procurar um dentista veterinário. Então, o que acontece? Essa infecção da boca, essas bactérias da boca, essa inflamação da boca, ela vai causar efeitos sistêmicos. E um desses efeitos sistêmicos é justamente aumentar a predisposição que você já tem a um problema. Então, seu pet tinha predisposição para ter um câncer, se ele tiver infecção bucal, ele vai aumentar essa predisposição para ter um câncer. Se ele tinha uma predisposição para ter diabetes, e ele tem infecção bucal, ele vai aumentar essa predisposição para ter diabetes. Se ele tinha predisposição para ter alguma doença degenerativa do sistema nervoso, com infecção oral, ele vai aumentar essa predisposição para ter essa doença degenerativa do sistema nervoso. Então, isso é muito importante, porque as pessoas às vezes se preocupam só com a boca, mas aquele ditado em que a saúde começa pela boca, ele também é verdade para os animais. Então, fique esperto. Se seu pet, eu estou repetindo isso porque se você sair dessa live hoje com essa mensagem e entendendo isso, que seu pet tem mau hálito, ele tem necessidade de passar por um dentista veterinário, eu já estaria satisfeito. Ótimo, doutor. Então, para a gente finalizar, que o nosso tempo está um pouco curto, quais são Pois as não. dicas que o doutor deixaria para os tutores evitar esses problemas odontológicos? Muito bem. Eu acho que o principal é ter uma rotina de escovação. Mas daí você vai se perguntar assim, puxa, mas eu não sei se eu posso escovar os dentes. Veja, escovar o dente do pet você pode a qualquer momento, não tem nenhuma contraindicação. Ah, meu pet tem 15 anos de idade, posso começar a escovar os dentes? Pode. Meu pet tem 3 meses de idade, posso começar a escovar o dente? Pode, pelo menos tentar condicioná-lo à escovação. Porque os pets de 3 meses de idade, os filhotes, eles querem brincar, eles vão querer ficar mordendo. Então você não vai conseguir escovar os dentes. Até porque os dentes vão ser trocados aí até o 6º mês e você vai ter que escovar os dentes definitivos dele. Mas então pelo menos começa a escovar. Agora, veja só, meu pet tem mau hálito. Procura um médico veterinário especializado em odontologia veterinária. Ah, na minha cidade não tem. Procura um médico veterinário, procura o seu clínico. Fala, olha, eu assisti lá a live da Lavizu e aprendi que mau hálito é sinal de problema bucal. Procura na internet. Hoje o Dr. Google é excelente para você se informar também, né? Tem que tomar cuidado, né? Sempre, Mais informações, né? né? Aquilo ali não é a palavra final, mas a gente não pode ignorar que a internet é uma ferramenta de conscientização também. Então, veja só, se ele tem mau hálito, procura já um médico veterinário. Ah, mas eu quero escovar. Posso escovar? Pode. Produto veterinário e escova humana, macia. Daí eu começo a escovar, sangra. Opa, tem algum problema. Sangramento não é normal da boca. Vou escovar amanhã, sangra de novo. Ou seja, procura um médico veterinário. E você precisa se familiarizar, né? Hoje, se você provavelmente for olhar a boca de um cachorro ou de um gatinho, você não conhece os dentes, o formato dos dentes, você não sabe, aquilo é normal. Ah, tem uma mancha escura na boca, não sei se aquilo é normal. De novo, você tem que passar por uma consulta odontológica. Eu acho que é um investimento, uma consulta com um dentista veterinário é um investimento para a vida. Não estou falando que precisa ser feito um tratamento. Às vezes não é o caso, às vezes é caso só de uma instituição de uma rotina de cuidados orais em casa. Não só com escovação, mas com produtos que possam auxiliar nessa higiene bucal. Agora, você precisa estar familiarizado, olhar a boca do seu cachorro, né? Comparar, pega na internet, fala assim, dentição, digita lá no Google, dentes do cães, vê lá um esqueminha de uma boca saudável e tenta olhar, compara. Puxa, nossa, esse dente aqui parece que está faltando um pedaço. Nossa, essa gengiva aqui parece estar retraída, está vermelha, está inflamada, está inchada. Então, veja, você precisa abrir a boca do seu cão, do seu gatinho e começar a olhar. Agora, eu concordo, isso não é tão fácil para uma pessoa que nunca fez isso.
aí é que entra um dentista veterinário. Procure um dentista veterinário, Esse especialista é importante, né, doutor? sem dúvida. Então, eu queria agradecer muito a aceitação desse convite. Foi um grande prazer a gente ter tirado todas essas dúvidas esclarecidas aí aos tutores, né, aos nossos telespectadores. Todas essas dúvidas que tiramos, de grande valia, doutor. Muito obrigada. Prazer foi meu, Luana. Obrigado pelo convite. Parabéns aí. Eu quero de coração parabenizar a Lavisu. Eu não conheço, né, tanto a empresa de vocês, mas assim eu tenho bastante afinidade com empresas. Assim, eu vejo com muito bons olhos empresas que se propõem a ter produtos odontológicos. Então, assim, eu parabenizo vocês por essa iniciativa, porque nós precisamos cada vez mais de produtos odontológicos, cada vez mais de fomentar essa conscientização da necessidade de cuidados odontológicos dos animais. Então, eu só tenho a agradecer o convite e o espaço aqui para a gente contribuir com essas informações para os nossos clientes, para os nossos tutores e amigos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. É isso aí, até mais. Fico à disposição para uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.